Boa noite a todos. Agradecemos imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma emoção muito grande. Como a minha esposa estava comentando agora conosco, nós gostaríamos que muitos brasileiros do nosso país querido vissem o amor pelo Espiritismo que nós vemos aqui nessa casa, o apreço pela doutrina, que às vezes encontra algum desdém da nossa própria pátria. Nas colmeias de serviço imensos e maravilhosos que nós vimos aqui, nesse centro, é realmente de emocionar. Nós vamos falar hoje do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, é o fecho dos ensinamentos do Cristo. O Apocalipse é um trabalho de mediunidade, ele é o produto da mediunidade de João. João psicografou o Apocalipse. O apóstolo de Jesus, logo no início do livro, nós temos o desdobramento do João em espírito, onde ele vai encontrar com Jesus desdobrado e recebe as informações que estão positivadas nesse livro chamado de Apocalipse, no inglês traduzido como Book of Revelation, e nós vamos tratar desse tema. Eu gostaria muito que nós tivéssemos pelo menos umas 5 horas juntos, para a gente só arranhar o básico, alguns pilares bem superficiais do tema que a gente vai tratar aqui hoje. Mas como nós não dispomos desse tempo, nós vamos tentar resumir dentro do período que dispomos alguns pontos centrais para que a gente possa entender essa mensagem essencial que está codificada e que agora se apresenta de maneira muito clara para todos nós, graças ao Espiritismo. O Espiritismo é essa doutrina que o mundo ainda não conhece direito. Aos poucos ele vai conhecendo, mas que é o último investimento do Cristo na Terra, a última proposta de aliança. O próprio Apocalipse, ele traz essa mensagem. O Espiritismo é o investimento final e definitivo de Deus na Terra, e ele vai frutificar, porque essa é a previsão do próprio Apocalipse. Nós vamos comentar daqui a pouquinho, eu já estou antecipando alguns pontos, mas o Apocalipse ele nos mostra a missão do Espiritismo. E foi uma grande surpresa para a gente perceber e descobrir que o Espiritismo estava já antevisto e programado pelo Cristo há mais de 2000 anos atrás. Essa aqui é a capa do livro, que resume alguma pesquisa que nós conseguimos fazer em torno do livro do Apocalipse. É claro que é um tema vasto e todos os dias a gente descobre um ângulo novo. Ontem mesmo eu conversava com um pastor norte-americano que me presenteou com um livro e que já me trouxe outros elementos interessantíssimos. É claro que o Espiritismo nos ajuda a ter discernimento e você consegue selecionar aquilo que efetivamente corresponde à realidade e à verdade, né? Mas todos os dias a gente descobre um ângulo interessantíssimo e importante no livro do Apocalipse, né? O nosso estudo, ele toma como linha central, como espinha dorsal, o livro A Caminho da Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. O livro A Caminho da Luz é fundamental. Muitas pessoas têm audácia de dizer que o Chico nunca tratou do tema do Apocalipse, o que não corresponde à verdade. Basta nós vermos nessa obra, no capítulo 14, ele vai dedicar tópicos específicos só para falar do Apocalipse. O livro A Caminho da Luz, ele cobre o mesmo período coberto pela Bíblia, desde o início da criação até o fim dos tempos. E a gente vai ver o que é o tal do fim dos tempos. O A Caminho da Luz vai cobrir o mesmo período.
Só que ele vai traduzir com linguagem espírita, com linguagem atual. E no final do livro A Caminho da Luz, no seu capítulo 25, esse livro tem que ser lido por todo espírita, para a gente entender a mensagem. Emmanuel está trazendo ali verdadeiras pérolas para a gente. No final do livro, no capítulo 25, o Emmanuel vai falar sobre o futuro do Evangelho. Ora, falar sobre o futuro do Evangelho é o mesmo que falar sobre o Apocalipse, porque ele vai falar sobre previsões a respeito de como o Evangelho vai frutificar no futuro. E o que pode a humanidade esperar do futuro na linha de assimilação do Evangelho, que é o ensinamento do Cristo, corresponde aos ensinamentos do Cristo. E lá ele vai trazer dicas importantíssimas. Às vezes as pessoas correm uma leitura e não refletem sobre a profundidade desse último capítulo do livro A Caminho da Luz. Fora os outros capítulos que ele trata do próprio Apocalipse, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. E esse capítulo 25, porque a mediunidade do Chico Xavier, gente, é um baú de tesouros, assim, fantástico, impressionante, e que sempre nos reserva muitas informações relevantíssimas, né? Esse capítulo 25 do A Caminho da Luz, por exemplo, ele vai ser desdobrado no capítulo 52, é o inverso, né? Só inverter os números. No capítulo 52 do livro Justiça Divina, o Emmanuel joga um quebra-cabeças. Ele espraiou um monte de informações importantes, e quando você casa, você percebe que ele estava já deixando dicas para os estudiosos do futuro. Então, se vocês pegarem o capítulo 25 do A Caminho da Luz e fizerem o confronto, vocês vão ver que ele emprega as mesmas expressões, são os mesmos símbolos, as mesmas chaves, e ele está falando da mesma coisa. Só que ele dá um pouquinho mais de informação do que está no capítulo 25. Isso é só para a gente perceber como que a mediunidade do Chico é importantíssima e merece toda a nossa consideração. Mas a espinha dorsal que a gente usa na nossa pesquisa é o livro A Caminho da Luz. Lá o Emmanuel vai trazer dicas fundamentais, sem as quais eu não conseguiria ter caminhado 1 centímetro na leitura do Apocalipse. E a gente vai tentar falar disso daqui a pouco. Qual seria a principal mensagem do Apocalipse? Nós poderíamos imaginar o Apocalipse de vários ângulos. Existe um senso comum. Geralmente, quando se diz a palavra Apocalipse, o que vem à mente das pessoas? Fim do mundo. O que mais? Guerra, destruição, caos. Então, geralmente, a palavra nos remete a isso aqui. Certo? A guerra, a destruição. Mas não é esse o foco do Apocalipse. Como nunca foi o foco do Cristo. O Cristo sempre foca os pontos positivos. Ele não deixa de falar e de trazer as advertências para a humanidade. O próprio Emmanuel vai mostrar isso no livro A Caminho da Luz. Mas o foco, a ênfase que o Cristo dá é sempre nos pontos positivos do que há de vir, né? Nós vamos tentar demonstrar isso aqui. Nós poderíamos imaginar o Apocalipse, por exemplo, como os brasileiros que vêm à Flórida. Né? Como assim? Eles compram como se não houvesse amanhã. Não é? Então, o brasileiro sai desesperadamente comprando como se o amanhã não fosse existir. O Espiritismo vai mostrar para a gente que não é isso. E o próprio Kardec, no livro A Gênese, que é um outro livro que a gente precisa conjugar com o Apocalipse para poder entender, porque os Espíritos trouxeram muitas informações importantes no livro A Gênese. O próprio Kardec vai falar o seguinte: gente, não faz sentido que Deus criasse um planeta e quando ele estivesse na sua fase geológica mais estável, proporcionando a evolução dos seus filhos, que ele destruísse o planeta por cataclismos, por fenômenos naturais. Realmente seria um desperdício, né? Então a razão repele essa ideia de fim do planeta. Não que o Kardec vá desconsiderar, pelo contrário, ele vai considerar os flagelos destruidores, que ele vai catalogar como as ações provindas das mãos humanas.
Então ele vai falar, olha, os flagelos destruidores vão acontecer. Esse é um ponto que às vezes os estudos espíritas só negam, porque as pessoas ficam com medo de ler essas partes que o Kardec relata, né, sobre os flagelos destruidores. O Kardec fala, por exemplo, que a guerra é um flagelo destruidor e que provém do livre-arbítrio humano. Isso pode acontecer mesmo, né? Vamos lembrar que na época do Kardec, ele não conhecia armas de destruição em massa, mas ele já conhecia os flagelos da guerra. Ele fala que isso é uma possibilidade, né? E que faria parte da transição. Isso merece considerações aprofundadas, nós não vamos entrar nesse ponto aqui. Mas, no livro A Gênese, ele vai dizer que não existe um fim do mundo, né? Então, o que o Apocalipse nos reserva? Nós temos essa figura aqui, que mostra um dos pontos centrais do Apocalipse. Essa imagem não foi uma criação nossa, ela está presente no Apocalipse. Vem o Filho do Homem é o Cristo, é o produto do homem, é o que o homem pode dar de melhor na sua evolução. O que o homem vai gerar? Vai gerar Cristos, no ápice evolutivo, descendo sobre as nuvens com o arco-íris sobre a sua cabeça. Esse é um símbolo que está presente no Apocalipse, né? E o Apocalipse é cheio de símbolos. Eu vou falar disso aqui, desse símbolo. Mas antes eu preciso explicar para vocês que o Apocalipse ele é repleto de símbolos. Jesus usava símbolos. Se nós lembrarmos da parábola do semeador, o Cristo vai contar uma historinha para o povo em geral, num ambiente mais aberto. Vai falar que o semeador jogou uma sementinha, aqui, outra ali, uma caiu sobre a terra seca, a outra caiu sobre a pedra, outra semente caiu sobre espinhos, e uma caiu na terra boa, e essa frutificou e cresceu. Estou resumindo bastante, né? A parábola é bem rica. Jesus, depois de contar essa história, usando símbolos, o símbolo da semente, o símbolo da terra, ele se reúne com os apóstolos e pergunta para eles, olha, vocês prestaram atenção no que eu contei lá fora hoje, para o grande público? Ah, sim, mestre. E aí, o que vocês entenderam? Aí veio só o som do grilo, né? Cri, cri. Ninguém falou nada. Aí Jesus falou assim, poxa, mas nem vocês entenderam? Nem vocês são dos 12 aqui que nós selecionamos. Vocês não entenderam o que eu ensinei, mas eu vou explicar para vocês. Aí ele foi explicando, olha, a semente é a palavra, é o ensinamento. A terra é o coração do homem. Como que o homem vai receber esse ensinamento? Se ele vai acolher o ensinamento como a terra boa, se ele assimilar esse ensinamento, ele frutifica, ele dá frutos do ensinamento na sua vida. Ali Jesus está usando símbolos. Só que o Apocalipse, ele vai usar uma simbologia em level hard, 100%. É a simbologia do início até o fim. E muita gente podia supor que é uma simbologia cifrada e indecifrável. Só que os símbolos já estavam todos espalhados na Bíblia, as pistas já estavam todas, né, espraiadas na Bíblia, e hoje o Espiritismo vem como uma lupa nos auxiliar a organizar isso tudo. E a gente consegue entender o sentido de cada um. Esse sentido aqui, do Cristo descendo sobre as nuvens, toda vez que aparece a nuvem, o Apocalipse está se referindo ao plano espiritual superior. É a presença da espiritualidade superior em fases específicas da humanidade. Por isso que quando vem o Espiritismo, e isso é muito frisado, isso é pontuado em vários setores do Apocalipse, mas lá no capítulo 14, por exemplo, é muito frisada a vinda do Espiritismo, aparece as nuvens e outros símbolos que eu vou mostrar para vocês, que são chamados, que nós chamamos de agentes do Espiritismo. As nuvens significando o plano espiritual superior, o Cristo na direção. Esse arco-íris, se a gente faz uma combinação de várias passagens, que eu não vou citar para vocês, para não ficar muito enfadonho, mas que estão, por exemplo, no capítulo 9 da Gênese, em Êxodo, são passagens que mostram que quando esse
símbolo aparecesse, né? Quando fosse o momento de concretização desse símbolo, Jesus chegando com o arco-íris, seria um momento de uma nova aliança com os homens na terra. E essa aliança é a última, é a aliança do Espiritismo. É uma nova proposta de aliança. Porque toda a Bíblia, ela diz respeito a propostas de aliança que Deus tem feito para os homens desde muito tempo. E essa aliança, geralmente, ela é jogada no lixo. É uma aliança desprezada. E o Espiritismo é a última aliança, porque o Apocalipse é a última fase desse ciclo da humanidade, no processo evolutivo rumo à regeneração do planeta, que vai entrar agora numa fase de regeneração, onde cada vez mais, paulatinamente, o bem vai preponderar e vai sobrepujar sobre o mal. O mal vai paulatinamente reduzir-se, enquanto o bem vai vagarosamente crescer e preponderar, até o momento que ele vai preponderar. É o que acontece nas fases de transição, né? É como a gente imaginar um balde de água suja, em que você faz um furo no fundo desse balde e vai vagarosamente adicionando água limpa. Essa água, ela não vai ficar limpa do dia para a noite. Então significa que na fase de transição, nós já estamos na fase de transição, você tem água limpa com água suja. Só que tempo chegará em que todo resíduo será descartado e que ficará apenas água limpa. É um processo, né? Um processo de transformação. No meio desse processo convivem as duas realidades, o bem e o mal. Eles vão se embatendo. Aliás, uma característica típica do Apocalipse é esse confronto do bem e o mal. A guerra de Miguel e seus anjos com o dragão e seus anjos, seus espíritos inferiores, né? Anjo no sentido de espírito. O Apocalipse mostra essa batalha, que é uma simbologia representando o conflito do bem com o mal, que marcaria essa fase de depuração do planeta logo depois do Cristo, chegando, o grande governador da Terra desce, fala, olha, trouxe aqui para vocês o que há de melhor para conduzir os homens do ponto de vista do comportamento, e agora a semeadura fica por conta de vocês. Esse processo de frutificação é o processo, é toda a linha do Apocalipse. O que a humanidade faria desses ensinamentos? Está tudo lá, né? Agora, esse símbolo é muito curioso, por quê? Porque dentro dessas passagens que eu falei para vocês, e várias outras estão citadas no livro, nós vamos ver que as cores do arco-íris, elas estão vinculadas aos fundamentos da Nova Jerusalém. E que, por sua vez, são cores que representam as 12 tribos que formaram a Jerusalém antiga. Porque o que acontece? A formação dessas tribos compondo a Jerusalém é o símbolo que retrata a unificação dos homens, onde a Jerusalém é o conjunto de homens iluminados pelo conhecimento. Esse é o símbolo da Jerusalém. É um conjunto de homens que recebem a orientação espiritual e recebem a proposta da aliança, né? São 12 tribos que formam essa Jerusalém. E a Jerusalém também é um símbolo, tá? Porque ela vai ser representativa em vários setores, em vários quadrantes da história. Mas essa Jerusalém falha. O Apocalipse vai mostrar que essas comunidades chamadas de Jerusalém, elas vão falhando na sua missão. Elas recebem a proposta de aliança e falham. Só que virá uma, segundo o Apocalipse, que é a Nova Jerusalém, que essa não falhará. E é a representação da humanidade regenerada, como diz Emmanuel. Em mais de uma passagem, Emmanuel vai explicar isso. Então, o símbolo da Nova Jerusalém é a humanidade regenerada. E lá no final do Apocalipse, Jesus vai retratar essa Nova Jerusalém como uma cidade de 12 fundamentos, e cada fundamento é representado por uma pedra, de cores diferentes. Outras passagens da Bíblia mostram que essas pedras são as cores do arco-íris. Então aqui Jesus, quando ele aparece com o arco-íris na sua mente, ele está mostrando a sua ideoplastia, o que ele está idealizando para o futuro da humanidade. Ele desce
sobre as nuvens, falando, olha, o meu projeto para vocês é isso aqui, ó. É a unificação de todas as diversidades, de todas as cores. É a unificação de todas as culturas. É a comunhão verdadeira sob a lei do amor. Esse é o símbolo. Esse é o sentido verdadeiro do Apocalipse. O sentido verdadeiro do Apocalipse já está no seu capítulo 1, que significa o seguinte: o planeta vai chegar ao reino dos céus. Vai se concretizar no planeta a regeneração. O mundo ditoso será uma realidade. É o que está no primeiro capítulo do Apocalipse. Jesus já entra anunciando. Ele já entra falando, olha, está garantido, vamos dizer assim, trocando em miúdos. Ele já começa no primeiro capítulo falando, o reino de Deus vai se estabelecer na terra, isso será uma realidade. E como que eu sei disso? Por vários motivos. Um deles eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Porque o Apocalipse ele tem uma estrutura quiástica, que ele tem uma estrutura de reflexo, onde você tem um primeiro trecho, que é um braço do Apocalipse, você tem um miolo, que é o centro, que recebe alguma ênfase, nós vamos tentar mostrar depois, e você tem um segundo braço, que é a parte final do texto, onde esse primeiro braço reflete-se no segundo, e numa ordem inversa. Então o primeiro capítulo está diretamente vinculado ao capítulo 22. Essa estrutura quiástica, na verdade, era um estilo literário da época. É uma inversão, é como se a gente estivesse falando assim, olha, numa narrativa de um poema, de um texto qualquer, como se eu estivesse dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 é o centro, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu começo numa ordem até o 7 e depois eu pego a ordem inversa. E na ordem inversa o Apocalipse vai refletindo tudo que estava na primeira fase. Né? Então, quando você pega a última fase do Apocalipse, que é o capítulo 22, que é a concretização do reino de Deus na terra, você entende que Jesus já estava anunciando ele no capítulo 1. É uma casadinha que vai ocorrendo ao longo do texto. Né? Então, esse autor, que é o Merrill Unger, ele vai dizer, o estabelecimento do primado de Jesus consiste no grande cumprimento da profecia. O grande cumprimento da profecia é o estabelecimento do reino de Deus na terra. A palavra Apocalipse vem de apocalipto, do grego, que significa tirar o véu, revelação. Por isso que no inglês se diz Book of Revelation. Eles não têm, aqui nos Estados Unidos, não têm esse hábito de usar tanta palavra Apocalipse como nós temos na língua portuguesa. Agora, revelação de quê? A revelação do futuro da humanidade, nessa perspectiva de assimilação dos ensinamentos do Cristo. Como que a humanidade vai caminhar? Diante desse tesouro que foi depositado pelos espíritos superiores. E o maior deles é o Cristo. Então, no livro A Caminho da Luz, como eu falei para vocês, nós temos o capítulo 14 que vai falar do Apocalipse de João. E lá é dito assim, alguns anos antes de terminar o primeiro século, após o advento da nova doutrina, que é o conjunto dos ensinamentos do Cristo, já as forças espirituais operam uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Gente, o Emmanuel é danadinho demais. Ele não usa uma palavra sem propósito. Ou numa linguagem mineira, porque eu sou mineiro, né? Ele não dá um ponto sem nó. Nenhum. Né? Então, quando ele está falando isso aqui, ele está nos mostrando o seguinte, olha, naquela época, o Cristo subiu, os espíritos já estavam lá no plano espiritual fazendo uma projeção. Eles estavam usando mediunidade de presciência, vocês vão entender como funciona a mediunidade de presciência lá no capítulo 16 do livro A Gênese, de Kardec. Eles já estavam utilizando a mediunidade para fazer uma avaliação do futuro da humanidade. Como é que a humanidade agora vai caminhar depois que o Cristo foi embora? Eles já estavam lá reunidos, os ministros do Cristo. Que ministros, Marco? Estão lá no Apocalipse. Mostra o conjunto dos ministros. Tem os 2 principais que caminham com ele, depois tem um ciclo mais fechadinho de 7, amplia mais um pouquinho para o de 12, depois para o de 24. Todos esses ciclos dos grandes, da grande equipe de luz que acompanha Jesus está presente lá no Apocalipse. E eles vão operando ao longo de todo o livro, né? Mas, vejam aqui, olha, eles já estavam
fazendo uma análise prospectiva, né, em sentido de perspectiva, uma análise da situação amargurosa do mundo em face do porvir. Veja aqui, gente, situação amargurosa do mundo, sou eu que estou falando, não. O que o Emmanuel está dizendo? Os espíritos fizeram essa avaliação, essa antevisão, e já começaram a perceber o quê? Que a humanidade estava, estava bem não. Né? E nesse livro aqui, A Caminho da Luz, que foi publicado em 1938, o Emmanuel vai falar assim, na verdade, o Ocidente ainda não se cristianizou. Aí você fala assim, o quê? É isso. O Emmanuel está dizendo, no Caminho da Luz, que a civilização ocidental ainda não se cristianizou. Mas espera aí, Marcos, os templos aí que nós temos, tantas denominações cristãs, o Emmanuel é muito duro também, ele está falando, olha, o cristianismo ainda não pegou na Terra, não. É um ou outro que está vivendo o cristianismo. Ele ainda não é realidade no planeta. Porque a gente não pode confundir templo de pedra com o cristianismo verdadeiro, com a essência do cristianismo vivido. Né? E aí ele continua, sob a égide de Jesus, estabelecem novas linhas de progresso para a civilização. Então vejam só, fazendo a avaliação, esses espíritos eles não são desorganizados. Desorganizado sou eu. Eles são super organizados. Eles já começam a fazer projetos. Então, peraí, vamos traçar aqui, plano A, plano B, plano C. Estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, assinalando os traços iniciais dos países europeus dos tempos modernos. Eles já veem o potencial da Europa, já começam a definir ali a atuação da Europa, que depois vai culminar, por exemplo, na formação da América do Norte. Né? Tudo isso já definido pela equipe espiritual. Já começam a avaliar como que esses caminhos poderiam se dar. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. Muitas leituras, parece até, salvo engano, que é a interpretação predominante entre os cristãos que não são espíritas, é de que o Apocalipse, ele termina ali no Império Romano, que eles fazem a projeção da Babilônia, vocês vão ver daqui a pouco, toda no Império Romano, mas não é isso não. O Emmanuel vai mostrar para a gente que não é. A Grande Babilônia não é o Império Romano. O símbolo da Grande Babilônia, o Império Romano já ficou para trás, e o próprio Emmanuel já está dando a dica interpretativa aqui. Ele está falando, olha, Roma, gente, não valia mais nada não. Os espíritos não estavam nem contando mais com Roma. Eles não levavam Roma mais em consideração. Era um foco infeccioso, que tinha que ser neutralizado ou removido. Era um câncer. Roma já era, tira, corta, faz a cirurgia lá e amputa, porque não vai servir para a gente mais. Todas as dádivas do alto haviam sido desprezadas pela cidade imperial, transformada num Vesúvio de paixões e de esgotamentos, que é o descaminho de Roma. Né? Recomenda-lhe o Senhor que entregue os seus conhecimentos ao planeta com uma advertência, aqui já está falando do próprio Apocalipse, no item Apocalipse de João. Entrega os seus conhecimentos ao planeta como advertência a todas as nações e a todos os povos da Terra. Então, uma pausa aqui. Emmanuel está dizendo para a gente, com todas as letras, não sou eu, que o Apocalipse ele é uma advertência para o planeta. Mas eu adoro ler o Apocalipse com várias perspectivas, pode, não tem problema. Mas existe uma mensagem central, intencional. A mensagem, ela é aquela que o mensageiro quis trazer. O mensageiro é o Cristo. Então você pode ler do jeito que você quer, mas ela tem um sentido, que é aquele sentido que foi impresso pelo Cristo. E o sentido que ele quis estabelecer para o Apocalipse é uma advertência para a humanidade. Então, olha, ele vem trazer como advertência a todas as nações e a todos os povos da terra. E o velho apóstolo de Patmos, que é João, o médium, recebe e transmite aos seus discípulos as advertências extraordinárias do Apocalipse. As guerras, e aí o Emmanuel já vai começar a dar dicas semânticas do conteúdo material, daquilo que é tratado no livro do Apocalipse. Porque eu já tive a oportunidade de ler de tudo que vocês podem imaginar. E não tenho restrição com relação à religião. Eu leio também o que aparece, a gente pega e estuda. Várias interpretações de várias linhas cristãs. As pessoas não conseguem definir com propriedade quais são os temas tratados no Apocalipse.
O Emmanuel está dando um resumo para a gente e é impressionante como que encaixa direitinho com a simbologia depois que a gente debulha e compreende. As guerras das nações futuras, olha, as guerras estão lá previstas. As nações futuras, os tormentos por vindouros. Os tormentos, o Emmanuel usa essa palavra tormento, não é por menos, é porque o centro do Apocalipse é a grande tribulação. Vou falar dela daqui a pouco para vocês. O comercialismo, as lutas ideológicas da civilização ocidental estão ali pormenorizadamente entrevistos. São símbolos gerais, mas que prevêem essas previsões mediúnicas. E a figura mais dolorosa ali, gente, o Emmanuel, como eu falei para vocês, ele não usa palavra sem propósito. A figura mais dolorosa ali relacionada, que ainda hoje se oferece à visão do mundo moderno, é bem aquela da igreja transviada de Roma, simbolizada na besta vestida de púrpura e embriagada com o sangue dos santos. Então, peraí. Se o Emmanuel está dizendo que a figura mais dolorosa que está ali prevista é o institucionalismo religioso romano, que tanto desviou os ensinamentos do Cristo, ele está dando uma ênfase. E aí, quando você vai estudar o Apocalipse, você percebe que essa ênfase está lá. O ponto nuclear do Apocalipse é o desvio religioso. E aí, quando você lê, você percebe que Jesus ficou ressentido da humanidade. Você percebe que Jesus ficou doído mesmo com o que ele previu, com a sua mediunidade poderosa, a respeito da conduta da humanidade na aplicação dos seus ensinamentos. Ele fica realmente com pesar de a humanidade ter pego os seus ensinamentos e desviado de uma maneira tão infantil. Agora, ele vai mostrar o seguinte, ao mesmo tempo, ele vai dizer, beleza, vocês fizeram isso, eu já previa. Quando você lê, você fala, nossa, a gente achando que estávamos trapaceando Deus, hackeando as leis da vida, Jesus já estava ciente disso, ó. Mas ele vai dar o recado, ele vai falar, apesar disso, eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer depois. Vocês estão achando que vocês vão passar a perna? Não vão. O que vai acontecer com o planeta é isso, isso, isso e isso. Então ele dá vários recados, né, nas entrelinhas, ele está mostrando, eu já sabia que vocês iriam me matar, eu já sabia que a humanidade desviaria os ensinamentos, faria comércio sobre as minhas coisas, as coisas santas. Estou sabendo disso tudo. Mas, olha o que está esperando por vocês aqui na frente. Futuro ditoso, a humanidade vai evoluir, um dia ela vai crescer. E muita coisa ainda está sendo projetada por nós aqui do plano espiritual. Então o Emmanuel, ele traz estacas interpretativas muito sólidas para a gente interpretar o Apocalipse. Ele vai trazer uma delimitação temporal, qual é? Porque os leitores do Apocalipse se perdem, né? Eles não sabem onde começa, onde termina. Se é uma previsão, ela segue a linha da história. Mas ela segue a linha da história de que forma? Começa quando? Situa-se onde? Né? O Emmanuel vai mostrar para a gente. Começa, a previsão, ela abrange a partir da morte de João. Está lá no livro Caminho da Luz. São previsões que abarcam os fatos humanos a partir da morte de João Evangelista. E o fim? O fim, ele vai deixar nas entrelinhas, mas basta você ler o Apocalipse. O Apocalipse termina com a consolidação da Nova Jerusalém. O Emmanuel vai dizer que a humanidade regenerada. Então, qual que é o fim do período do Apocalipse, dentro dessa linha cronológica? É a Terra alcançando a fase de mundo ditoso. Então, temporalmente, o Apocalipse vai a partir da morte de João até a concretização do mundo ditoso. Ele também vai trazer uma delimitação material, que são os temas versados no Apocalipse. Aqueles que eu mostrei para vocês e vários outros, que o próprio Emmanuel vai nos mostrar, a psicografia do Chico também vai nos trazer muitos elementos, e depois que a gente encontra as chaves, o resto a gente consegue desdobrar no próprio texto do Apocalipse, né? Ele vai mostrar para a gente a identificação da besta apocalíptica, o que é
a besta apocalíptica? Emmanuel vai mostrar. É o institucionalismo religioso romano. É a figura da besta. Tem um capítulo lá, um item no Caminho da Luz que ele vai falar, a identificação da besta apocalíptica, e ele vai explicar, que é o institucionalismo romano que tanto desviou os ensinamentos do Cristo na Terra. Né? Agora, sem isso aqui também muita gente comete erros, até gente boa, estudiosos bons aí, que a gente conhece, né? Porque eles não entendem que lá no Apocalipse, a besta, o dragão e a Babilônia, elas se fundem. Elas começam a se entrelaçar uns com os outros. Vocês vão ver que símbolos são esses daqui a pouco. Como está lá no livro de Daniel, que é fundamental também para o Apocalipse, são entes que se associam por casamentos. Eles vão se casando, mas nos casamentos inferiores, nos propósitos inferiores. Então, se você ler, por exemplo, o capítulo 17 do Apocalipse, você fica assim, agora eu já não sei se é a besta, se aqui é o dragão, ou se é a Babilônia, porque eles estão fundidos. E o Daniel já tinha previsto isso, que eles iriam se misturar por casamentos. E aí nós estamos falando da associação inferior das grandes nações com o institucionalismo religioso e com o mal. Mas nós vamos voltar nisso daqui a pouco. O Emmanuel vai nos ajudar a encontrar o período de domínio da besta, que é aquela fórmula que está desde o livro de Daniel, de tempo, tempos e dois tempos. Aliás, perdão, tempos e metade de um tempo, que se a gente for traduzir numa fórmula, dá 3,5x. Aí o que a gente coloca no lugar do x? As dicas estão lá na pesquisa, vocês vão identificar, resulta no período de 1260 anos. Daqui a pouquinho também eu vou mostrar para vocês qual é o período de domínio da besta, segundo o Apocalipse. E o Emmanuel vai trazer dicas sobre o interregno. Que interregno que é esse? Vejam que curioso. Jesus não traz muitas informações sobre esse intervalo de transição. Depois que termina a grande tribulação, que vocês vão ver daqui a pouquinho, ele dá só algumas pinceladas sobre a fase de transição e ele já entra na Nova Jerusalém, que é a humanidade regenerada lá na frente. Só que fica um intervalo. Quem ajuda hoje a preencher essa lacuna do intervalo, a comatar essa lacuna, é a revelação espírita. A mediunidade do Chico Xavier é um verdadeiro óculos que te ajuda a entender todas as previsões para essa fase de transição que a gente está experimentando. Então vamos falar aqui agora dos principais momentos do Apocalipse. O Apocalipse ele centra foco em alguns momentos importantes. O primeiro é a grande tribulação, depois é o advento do Espiritismo e a Nova Jerusalém. Se a gente fosse pegar as melhores cenas, vamos dizer assim, do Apocalipse, os principais pontos é a grande tribulação, a vinda do Espiritismo e a constituição da Nova Jerusalém. Isso aqui é tratado ao longo do livro. Na verdade, a Nova Jerusalém está lá no finalzinho, capítulo 19, capítulo 20, 21 e 22. Algumas previsões da Nova Jerusalém no início, né, por conta da estrutura quiástica de espelhamento do Apocalipse, que a gente vai ver daqui a pouco. O advento do Espiritismo, ele é desdobrado, ele é repetido ao longo do tempo, do texto. Porque o texto tem uma narrativa circular. O que significa isso? Ele gira em torno dos mesmos assuntos. Só que, cada vez que ele vai tomar um assunto, ele abre um ângulo diferente, ele amplia, ele acrescenta uma coisa, mas ele vai se repetindo sobre esses mesmos assuntos. O Espiritismo, por exemplo, é um tema circular. Ele vai aparecendo ao longo e vai crescendo, né? Crescendo, crescendo, até no capítulo 14, em que ele efetivamente chega, e no capítulo 19, o Espiritismo concretiza a sua missão na previsão mediúnica, né? Ele vai, é mostrado lá o que o Espiritismo vai fazer no planeta, como que ele vai conseguir auxiliar a humanidade, de que forma, né? A grande tribulação já é um tema também que está presente em vários trechos, mas tem um ponto central, e a gente vai tentar mostrar isso daqui a pouquinho. Se a gente pudesse, então, falar de uma visão panorâmica,
vamos ver que o Apocalipse ele vai do capítulo 1 até o 22. Tá? Então ele pode, assim, numa visão bem geral, ele pode ser compreendido como uma primeira fase, que é a fase da grande tribulação, sucedido depois por uma segunda fase, que é a fase da Nova Jerusalém, onde Deus passa a reinar. Apocalipse 19, 6, Apocalipse 21, 24. O que significa o reino de Deus estabelecido na terra? A concretização das leis de Deus, efetivamente vividas, experimentadas e aplicadas pelos homens. E aí nós temos o mundo regenerado, a transição do mundo regenerado para o mundo ditoso. Mas essa é a dualidade básica geral do Apocalipse. A grande tribulação, que eu já falei para vocês, está definida no livro A Caminho da Luz, é o domínio, é o período de domínio do institucionalismo religioso romano de 1260 anos, que vai de 610, Emmanuel vai estabelecer esse período, que é a consolidação do papado, que foi uma distorção, de fato, onde homens falíveis, homens de carne, cheios dos seus vícios, pretenderam domínio sobre a interpretação das coisas superiores, como se seres falíveis pudessem abranger leis gigantescas que a gente só vai conseguir alcançar na sua integralidade na medida da nossa evolução infinita, né? Então é uma distorção realmente, uma bestialidade na linguagem apocalíptica, até o período de 1870, que é, segundo o Emmanuel explica, e corresponde à história, é o decreto da infalibilidade papal, onde o Papa diz infalível. E já em pleno mundo moderno, com a ciência se desenvolvendo, com o conhecimento solidificado nos seus pilares mais fundamentais, já não podia aceitar esse tipo de declaração. E foi quando o institucionalismo religioso realmente caiu no ridículo, né? Em pleno 1870, há um decreto de que um homem de carne na Terra ele é infalível, ele não pode errar. E foi a partir daí que muita incredulidade foi gerada. E o Kardec vai dizer que uma das piores contribuições, né, melhor dizendo, uma das piores coisas que você pode fazer para um sistema religioso é criar incredulidade, gerar incredulidade. Porque aí você mata a fé da pessoa. Por isso que o Kardec vai dizer que a nossa fé tem que ser raciocinada, a gente tem que entender o que nós estamos fazendo, compreender como que as coisas funcionam, para que a nossa fé cresça de verdade, para que ela se fortaleça, né? Mas isso aqui é ponto para gerar incredulidade, né? Em todos nós. Então esse é o período de domínio. Então quer dizer que o período da grande tribulação já acabou. Ele já passou. A palavra tribulação significa angústias, aflições. Então quer dizer que a humanidade já passou por esse período? Não, porque é um período de aflições previstos para o institucionalismo religioso. Só que esse período, ele trouxe repercussões. Como um ato tem os seus efeitos, né? Então, o período da grande tribulação, ele tem efeitos que protraem no tempo e que surtem efeitos até hoje. Por exemplo, o Emmanuel vai dizer que graças aos desvios religiosos, a humanidade atrasou-se 600 anos na evolução. Nós perdemos 600 anos de evolução espiritual. E ele vai dizer que até hoje, ele vai mostrar no livro A Caminho da Luz, os reflexos desses desvios surtem efeitos sobre nós. E o próprio morticínio gerado pelas guerras é uma decorrência dos corações humanos que ainda não se cristianizaram, né? Então, a gente vê que esse período aqui, da grande tribulação, traz efeitos seríssimos. Nossa, o nosso tempo está bem avançado. Numa estrutura mais ampla, nós vamos ver a grande tribulação, depois o período da regeneração e a Nova Jerusalém. Aqui o Espiritismo atuando, segundo o Apocalipse, de uma maneira bem incisiva para a configuração da Nova Jerusalém e o alcance do mundo ditoso.
Quais são os principais agentes do Apocalipse? São os personagens principais, são esses aqui, ó. Nós temos na fase escura do Apocalipse, nós temos esse trio do mal, que é a Grande Babilônia, o dragão e a prostituta. Vamos entender esses símbolos. O dragão é o mal desdobrado em escala. Porque o Apocalipse vai explicar que o dragão é aquela serpente primeva da Gênese. É a serpente lá do início da Gênese. Várias interpretações podem ser dadas para a serpente. Eu fico com a essência do sentido, que é do mal desviante. Existem vários autores que vão concordar conosco. Então a serpente é a representação do mal que o homem escolhe, repelindo a aliança com Deus. Deus oferece uma aliança, ele opta por ficar com a serpente, que significa a escolha do caminho do mal. Só que esse mal já foi previsto pela mediunidade de presciência que está lá positivada na Bíblia. Foi previsto que ele cresceria em escala, e ele vira esse dragão, né? Se a gente for parar para pensar, o dragão, aquele dragão chinês, ele é uma cobra com plugins, né? Com um monte de equipamentos, né? Então ele é a cobra ali com acréscimos de destruição, com fogo, né? Com os dentes afiados e com as garras, enfim. Mas ele é o mal, é a representação do mal. A Grande Babilônia, ela é a representação das coletividades humanas que repelem a aliança e que repelem o conhecimento superior. São os grupamentos humanos que optam pelo materialismo, em linguagem espírita. E, principalmente, as nações que não se permitem, sejam permeadas pelo ensinamento superior. Porque são várias as Babilônias, tá, gente? Previstas no Apocalipse. Vou mostrar todas para vocês. Daqui a pouquinho, o tempo há de me ajudar. Né? A prostituta é o desvio religioso. Porque vejam que curioso, a Jerusalém, que é a representação da coletividade de homens que recebem o conhecimento superior para caminharem ao casamento com Deus, a Jerusalém ela é sempre representada pela noiva, aquela que está sendo preparada pelo Cristo para casar com ele, mas um casamento simbólico, que é a união da humanidade com Deus, a união da humanidade com os ensinamentos do Cristo. Mas o Apocalipse mostra, e várias outras passagens bíblicas mostram, que essa noiva se prostitui, ela se deixa vender pelos interesses inferiores. E nessa... eu vou falar. A minha esposa sempre me dá umas dicas aqui para essa fase. Né? E a prostituta, ela é o desvio nessa traição. Né? Então, o que é a prostituta? É aquele agrupamento que recebe o investimento espiritual, como os religiosos de todos os tempos, mas que vão usar aquilo para se embriagar. Bebem do cálice, os cálices lá do Apocalipse, para a bebedeira, para se fartar, para explorar o próximo e para desviar a essência do ensinamento superior. Né? Então esse é o símbolo do institucionalismo religioso de todos os tempos. Olha, a prostituição religiosa pode acontecer no meio espírita também, tá, gente? Toda vez que a gente permite que a religião se transforme num fim em si mesmo, e não num meio de nos esclarecer, de nos libertar. Quando se imiscui com os interesses inferiores, econômicos e de poder estatal, desce ladeira abaixo. Né? Como está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 43, esses três agentes do Apocalipse se misturam por casamentos. Por isso que nós vamos ver lá no capítulo 17 do Apocalipse, esse entrelaçamento intenso entre os três. A Grande Babilônia, o dragão e a prostituta. Nós temos os agentes do Espiritismo no livro do Apocalipse. Eu vou falar só alguns para vocês. São vários símbolos que atuam o Espiritismo.
Então, toda vez que vocês virem no Apocalipse falando sobre trovões, relâmpagos e vozes, significa manifestação mediúnica. Está sempre presente, mostrando a atuação do Espiritismo. A mediunidade atuando no planeta para restabelecer as coisas, restabelecer o conhecimento original, estabelecer o entendimento puro da essência do cristianismo. Jesus, com o arco-íris, é um dos agentes do Espiritismo. O cavalo branco é o agente do Espiritismo, né, que é a lei do amor em atuação. Esse cavalo que depois vai atuar lá no capítulo 19 é a vinda do Espiritismo. Agora, a gente tem que debulhar e explicar cada símbolo desses. A gente não pode fazer aqui agora. Mas são vários os agentes que compõem essa estrutura de atuação do Espiritismo ao longo do texto. E a noiva que se casa, como está lá no próprio Apocalipse, a esposa é a Nova Jerusalém. Porque efetivamente vai chegar um momento que a humanidade vai casar com Jesus. Esse é o sentido. Né? Então nós temos várias projeções no Apocalipse interessantíssimas para a gente perceber esse raciocínio que Jesus vai tecendo para nos trazer a mensagem. Então, por exemplo, as Babilônias, que são as coletividades que se endeusam a si mesmas, repelindo Deus, repelindo que existe algo superior, repelindo a aliança com o transcendental, com o espiritual, elas estão catalogadas na simbologia da Bíblia e também do Apocalipse como Sodoma, Egito, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Macedônico, Império Romano e a Grande Babilônia. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 as Babilônias simbólicas previstas no Apocalipse. Como que eu sei disso? Por várias questões, várias revelações, inclusive pela combinação de Apocalipse 11, 8, 17, 9 e 10, Daniel 4, 41, 45, Daniel 7, Daniel 8. Nós temos que entender tudo isso aqui. E eu faço a propaganda de um livro fundamental de um colega nosso, que é o Wallace Oliveira, que chama O Sermão Profético de Jesus, onde vocês vão perceber e conseguir entender a conjugação dessas Babilônias para fazer uma leitura do Apocalipse, porque, na verdade, o sermão profético é uma das lupas fundamentais para você ler o Apocalipse. São duas as passagens mais importantes do Novo Testamento que servem de lupa para você ler o Apocalipse. É a passagem dos vinhateiros homicidas, ou dos lavradores maus, e a parábola do sermão, o trecho do sermão profético de Jesus. Esse livro aqui é fundamental, espetacular trabalho de pesquisa do Wallace. Eu trouxe alguns para quem quiser adquirir, trouxe fazendo propaganda para ele. Falei, Wallace, esse livro é muito bacana, a gente tem que divulgar. Me arruma uns aí que eu vou levar lá para o pessoal dos Estados Unidos. Quem quiser depois pode procurar a direção aí, que eles já estão com a obra. Ele vai mostrar todo o desdobramento à luz do Espiritismo dessas profecias, nos permitindo entender esse enquadramento. Agora, a última Babilônia, que é a Grande Babilônia, nós interpretamos, segundo dicas de Emmanuel, corresponde à Europa. Agora, o porquê que é a Europa, o que isso significa, aí eu vou remeter para a pesquisa, para que vocês tirem suas próprias conclusões também. Né? Mas são comunidades que vão errar do ponto de vista dos caminhos do materialismo e que vão ruir, no sentido de que vão desaparecer naquele propósito inferior. Então, o materialismo conduzido por essas nações vai sumir. Né? Essa é a mensagem do Apocalipse. Bom, isso aqui eu já falei com vocês. Queria falar um pouquinho da estrutura quiástica, meu tempo já estourou, na verdade, né? Mas eu não vou deixar passar isso aqui, não. Veja que curioso. Ó. O texto do Apocalipse pode ser dividido nessa estrutura quiástica, onde você tem um primeiro lance, que é um primeiro braço do texto, que vai de Apocalipse 1 até 13, 18, né? Não, perdão, até 11, 18, que é
a letra A, B, C, D e E. São trechos, cada trecho tem a sua importância. E você tem esse trecho central. Todo quiasma, toda estrutura literária que se faz como quiasma, ela tem um centro que é um foco, que se dá uma ênfase. E aqui, nessa ênfase, nós temos a grande tribulação, que é o período de domínio da igreja. Então vocês vão ver que nesse trecho, por exemplo, nós temos a previsão das cruzadas, da Inquisição, e aí voltando à dica que a minha esposa estava lá, não esquece de falar isso, né? Esse casamento do institucionalismo religioso com o poderio das nações mais portentosas do globo, resultou nesse casamento que Daniel se refere, que deu origem a guerras em nome de Jesus, né? Cruzadas, Inquisição, tudo isso com a participação do dragão do mal. O dragão une, o mal dá a mão para os dois, né? E esses entes do Apocalipse, então, promovem tudo que promoveram ao longo da história da humanidade. Né? Então, esse é só um exemplo desse casamento que a minha esposa estava nos ajudando aqui a lembrar. Esse é o período da grande tribulação. Né? Está previsto ali com riqueza de detalhe as fases da igreja. Né? E depois você tem o segundo braço do Apocalipse, que é o reflexo desse primeiro. Vejam que coisa curiosa. Sim, está nesse slide aqui. Para a gente terminar, já estamos realmente com o nosso tempo estourado. Nós temos no Apocalipse as 7 trombetas, que elas anunciam coisas que hão de vir. O símbolo da trombeta é o símbolo da mediunidade anunciando coisas que vão acontecer. As 7 trombetas estão no mesmo trecho da estrutura quiástica das 7 taças, ou seja, o espelho desse trecho está aqui, ó, nessa parte, que corresponde às 7 taças. Então a gente sabe, graças a isso, que as 7 trombetas elas estão casadas com as 7 taças. E como são invertidas, há uma correlação por inversão, como a imagem invertida de um espelho. Vejam que curioso. A primeira trombeta está casada com a última taça. A segunda trombeta está casada com a 6ª taça. A terceira trombeta com a 5ª e assim por diante. E quando você combina nesse espelhamento da estrutura quiástica, você descobre a essência da mensagem que está por detrás. O código se fecha, você entende o que Jesus estava falando. A trombeta é só o anúncio, a taça é o derramamento, é a conclusão. É a concretização, é a execução, mas a execução também numa previsão mediúnica. Então aqui você tem a previsão da previsão e a previsão mediúnica, entenderam? Aqui ele só na primeira trecho, ele está só anunciando, olha, vai acontecer lá na frente, nós vamos te explicar melhor. É como aquela pessoa que está fazendo suspense, está contando uma historinha. Vai acontecer isso, mas calma, lá na frente eu te explico melhor. Então aqui ele faz um suspense, aqui é a parte da previsão mais concreta, na fase de execução, olha, vai acontecer desse jeito. Mas também quando você casa a estrutura do espelho, você saca novos elementos, novas formas de concluir a mensagem profunda, né? Então, isso tudo é muito interessante e a mediunidade está aí para nos proporcionar uma série de conclusões ricas em torno do Apocalipse. Eu sempre me empolgo quando eu vou falar do tema. Eu trouxe aqui, na verdade, muito mais, né? Eu acho que eu consegui falar de 70%. Nós já estamos com o tempo estourado, mas fica como um convite, né? Eu acho que se uma palestra pode ter uma utilidade, é de despertar o nosso interesse para a gente estudar determinada matéria. E a nossa função aqui não é estudar para diletantismo intelectual. É para a gente estudar com o foco de tirarmos as conclusões morais necessárias para o nosso planeta. Porque vocês verão que o Chico Xavier traz previsões muito sérias sobre o que pode acontecer com a humanidade. Vocês já devem estar sabendo, porque Geraldinho já falou, o meio espírita tem tentado negar isso, né, numa espécie de histeria, onde as pessoas ouvem mais o que elas falam, elas querem ouvir só o que elas falam, elas não querem ouvir o que está no texto, mas o Chico Xavier trouxe previsões sérias da possibilidade de entrarmos numa 3ª guerra mundial no planeta. E isso pode acontecer. Nós estamos aqui, como o próprio Emmanuel diz, fazendo o papel de Cassandras do terror.
Mas é uma previsão que os próprios Espíritos trazem para que a gente possa refletir a respeito do nosso comportamento no dia a dia e sobre o que a gente pode fazer no mundo, começando de nós mesmos, né? E evitando. Exatamente, porque começa em nós, né? Bom, pessoal, eu agradeço muito, peço perdão para a Lívia por ter estourado o tempo, né? E estamos sempre aí à disposição de todos vocês. Agradeço muito. Fiquem com Deus.